Bom dia a todos vocês, paz no Senhor Deus, que Ele os abençoe abundantemente, que hoje seja um dia de paz, de prosperidade para todos. E também pedindo a proteção do Pai para aprender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos dar continuidade do vídeo Casamento em Crise. Esta é a parte 2, que é o mesmo vídeo que eu cortei por causa do tempo. Nós paramos no trecho em que está escrito: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como o Senhor. Parei num lugar em que eu estava falando que se o marido tem índole má, se o marido está envolvido numa série de pecados, está negando a Deus, como é que esta mulher pode sujeitar-se a ele? Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Essa é uma comparação muito séria que não deixa nenhuma dúvida. Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e ele está se comparando com esse relacionamento de marido e mulher. Aí, pois, o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Mas nós vamos ver que nessa comparação nós somos igreja. 2 ou 3 reunidos em nome de Deus é uma igreja. Veja que existem muitas igrejas na terra, mas muitas igrejas, elas são satânicas, não são? Como é que nós vamos falar para o membro dessa igreja seguir o cabeça da igreja? Que não é Cristo, nesse caso é o Satanás, não é? Então veja que o próprio Jesus Cristo nos advertiu sobre os falsos profetas. Então a pessoa, vendo que essa igreja não é uma igreja que serve a Deus, ela deve se retirar. No mesmo caso, se a gente está num casamento e esse chefe de família, que é o nosso marido, não tem condição espiritual, está devotado com obras satânicas, não é que a gente deve se separar dele, não. Estou falando da autoridade dele em funcionar dentro da família como chefe, para educar não só a esposa, mas como os filhos, para trazer para Deus. Nesse caso, o marido não tem condição de ser o chefe de família. Para o marido ser o cabeça, ser o chefe da família do jeito que nosso Senhor Jesus Cristo quer, o marido tem que ser uma pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente como seu Salvador, uma pessoa santificada, exemplo para toda a família. E isso é uma coisa tão séria que Jesus está se comparando, colocando ele como a cabeça da igreja e o corpo como as igrejas terrenas e mostrando esse paralelismo com o casamento. Assim como a igreja se sujeita a Cristo. Olha, se a igreja não está sujeitando a Cristo, como o marido que não está sujeitando a Cristo, aí é uma confusão muito grande. Então, somente quando a igreja, no caso que está sendo representada pelo marido, se sujeita a Cristo, assim como dessa maneira a mulher deve se sujeitar ao marido.
as esposas devem tomar muito cuidado com isso para não cair no despenhadeiro junto com o marido pecaminoso. Porque essa passagem na Bíblia, ela envolve a santificação do marido. Quando não há santificação, a conversa fica muito diferente. Agora veja bem, eu não estou aqui defendendo a separação, porque Deus não quer a separação é algo errado. Existem algumas ocasiões em que Deus permite a separação. Não vou entrar nesse caso porque é muito complicado. Quando a gente se casa, a gente faz os votos perante a Deus, a gente tem que levar o casamento até o final. A gente não é suposto separar, a menos que em condições extremas. Mas eu estou falando aqui no caso do homem ser o chefe espiritual. Estou falando que o homem tem que ter competência. Se ele não tem competência, a mulher não deve segui-lo. A mulher não deve se sujeitar a ele, como muitos estão pregando por aí. Dentro do nosso casamento, naquilo que a nossa sociedade nos faz entender, é que o marido é o chefe da família. Então, nós esbarramos numa situação aí que, se nós não estamos nos sujeitando espiritualmente ao marido, nós vamos entrar num atrito. De maneira nenhuma. Então, o que é que nós vamos fazer? Para resolver esse dilema, nós temos que ler 1 Pedro para entender o que é que a esposa, nesse caso de sujeição, deve fazer. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Vocês viram que Pedro vai nos esclarecer isso, porque a mulher, ela deve continuar materialmente falando nessa atitude de esposa. Então, Pedro nos esclarece aí que a mulher não deve contestar o marido nesse caso. Não deve haver troca de palavras, acusações, mas a mulher deve ser o exemplo espiritual da casa. Ela vai assumir aquele papel que o marido não está exercendo. Por quê? Porque ele está, de certa forma, negando a palavra de Deus. Então, sem confrontamento, a mulher, através da sua atitude santa, ela vai ser o exemplo para este marido se redimir e voltar para Deus. Mas veja bem que nesse caso aí não há perda nenhuma para a mulher, porque a mulher não seguiu o marido no seu pecado. A mulher continuou firme naquilo que ela acredita, na verdade de Deus, sendo exemplo, mantendo na sua postura de santidade. Veja como a Bíblia é muito bem esquematizada para trazer o povo para Deus e não para jogá-los no abismo. Então, gente, é a questão de quem vai lavar a panela, quem vai lavar a louça. Olha, isso daí é uma questão para quem tem um tempinho. Aquele que está mais ocupado faz outra coisa. Quem está menos ocupado vai colaborar para o outro, porque na realidade a gente não está fazendo um favor para o outro, não. Porque são dois trabalhando como um para o bem de uma família. E é assim que deve ser, senão a família não funciona. Então, um vai trabalhar junto com o outro, não fazer favor.
Não ficar cobrando, porque eu fiz isso, aquilo, você não fez isso, não fez aquilo, mas os dois, dentro do planejamento familiar, aquilo que já sentaram e conversaram, um vai colaborar com o outro de acordo com a sua capacidade. Então vamos ver desde a criação do mundo, de onde surgiu essa ideia de que o homem é o chefe da família. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quer dizer que a criação do homem e da mulher existia mesmo antes dele popular a terra. Foi essa criação e depois vai nos mostrar ele populando a terra. E então, desde a criação, começou com o homem primeiro, o homem e a mulher. Agora vamos ler Gênesis 2:7, que está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Aí foi depois que ele criou a terra, criou o sol, a lua e muitas coisas, veio a criação do homem. E foi assim que foi criado primeiramente o homem. Continuando a leitura, então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e o trouxe ao homem. Veja que aí é a ideia de um ser parte do outro. Quer dizer, se o casamento é baseado numa união verdadeira, que não é uma união por interesse, é uma união por amor verdadeiro. Então, um é parte do outro. Não tem como ser separado, não tem como ser complemento. Não tem como ser um complementa o outro, mas um é parte do outro. Todos esses casamentos que a gente vê, um complementa o outro, um faz isso, outro faz aquilo, separado, um leva a vida dele, outro leva a vida dele separado. Tudo isso está contra a palavra de Deus, porque dentro da palavra de Deus, a pessoa casada deve ser uma. E quando não é, ela casou mesmo assim, ela se casou no pecado, mas aí a gente tem a natureza pecaminosa. Também não é motivo de ninguém acusar ninguém, mas é um motivo da gente vestir a carapuça e saber que a gente tem que fazer algo para melhorar, mesmo dentro de um relacionamento assim, que a gente não soube esperar por Deus, que a gente foi mais pela nossa natureza humana. O sexo muito aflorado faz com que as pessoas se engravidem antes do tempo, que as pessoas entrem num relacionamento muito sério e depois vão ao casamento. O dinheiro e tudo mais, a gente tem que reconhecer o porquê intimamente que a gente se casou, o porquê dos problemas e tentar melhorar de todas as maneiras. E uma das maneiras para a gente melhorar o casamento é fazendo um planejamento, saber quem vai fazer o quê, para não ficar algo assim no ar, que ninguém sabe o que vai fazer. Mas havendo um planejamento, as coisas tendem a caminhar mais facilmente. Aí, quando as coisas saem desse planejamento, é por isso que os dois são um. Um vai ajudando o outro, mas para um bem comum. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos, a carne de minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Adão, nesse caso, ele estava muito feliz de compartilhar a sua vida com o seu próprio pedaço.
Então, é uma coisa assim de alma gêmea, que a gente vê muito falar de alma gêmea, a gente tem alguém que a gente confia plenamente, que a gente ama de todo o coração, que a gente foi destinado e predestinado para estar juntos. É esse o sentimento de um amor verdadeiro. Versículo 24 diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O que está dizendo aí é que essas duas pessoas vão nascer separadas, mas elas vão se reencontrar e vão deixar pai e mãe e vão se tornar novamente um através do casamento. Isso é algo muito bonito. Mas por isso nós entendemos que o homem é considerado o chefe da família simplesmente porque ele foi feito primeiro. E isso é coisa que o homem colocou. E também por causa da mulher ter que se sujeitar ao homem, o ser humano já deduz que o homem é o chefe da família. É para a multiplicação das espécies. É por isso que Deus criou a mulher e criou da costela de Adão. Por quê? Por causa da geração. A geração tem que vir a partir de um indivíduo que veio de Deus. E daí houve a multiplicação. E aí, para encerrar, está escrito: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles só passaram a sentir vergonha depois que o pecado foi cometido, não foi? Sim, depois do pecado, tudo mudou. Aquele desejo de Deus na criação era totalmente diferente. Mas com o pecado, todo o sentido de casamento também, ele passou a ser um casamento pecaminoso. E é por isso que nós vemos tantos problemas. Ainda no dia de hoje tem gente que não consegue responder à questão: quem é que vai lavar a louça? E muitos vão dizer que quem vai lavar a louça é a mulher. Mas veja bem que nada disso é bíblico, é coisa que o homem coloca na cabeça. Resumindo, o que Deus quer é que o homem seja sim o chefe de família, mas que ele tenha uma condição espiritual da Igreja de Cristo, para que dentro dessa condição ele tenha a capacidade de criar a sua família em Cristo, trazendo apoio espiritual não só para a sua esposa, mas também para todos os membros da família, levando todos eles a Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador e através de Jesus Cristo indo a Deus nosso Pai. É esse o plano de Jesus Cristo para nós. Esta semana o nosso horário ficou um pouco truncado porque eu estava colocando em dias os assuntos por ter entrado de férias, mas a partir da próxima semana, o nosso horário vai estar normal. E o horário será segunda, quarta e sábado. Nós vamos fazer o estudo bíblico falando ou de Gênesis ou de Atos. E daí, na terça-feira, será a revisão. Na quinta-feira, gotas de luz. E daí, na quinta, na semana que vem, eu vou dar continuidade a este assunto, conflitos no casamento. E daí, na sexta-feira e domingo, eu entro em recesso. Por que é que eu preciso do recesso? Que eu tenho muitas atividades para realizar, não só no grupo, como em minha vida particular. Então, nesses 2 dias, eu tento organizar a minha vida e também estudar a palavra de Deus, planejar para a semana, que é muito corrida, e para manter tudo de acordo com aquilo que foi planejado. Eu acho que essa palavra de hoje esclareceu muitas dúvidas e temos muito ainda por falar sobre este assunto.
Então virá a parte 3, que nós vamos aprofundar ainda mais em outros aspectos da crise no casamento. Não percam. E é sempre em gotas de luz. Apenas nessa sessão é que nós vamos falar sobre isso. Muito obrigada por sua participação assídua, muito obrigada por seu tempo. Eu sei que ele é valioso, mas o tempo que a gente dedica a Deus nunca é perdido. Deus, de certa forma, te recompensa, te repõe de alguma maneira em bênçãos. Que Jesus os abençoe abundantemente hoje e sempre. Bom dia, meus irmãos, muita paz.